Pastor Luiz chegou aqui em 2007, né? Fazem o quê? Quase 20 anos, né? Mais ou menos aí, tem uns 18 anos ali que ele vem ao Brasil, né? E está de volta hoje pela misericórdia e graça do Pai, né? Então, pastor, seja bem-vindo, obrigado. Graças. Thank you. Yes. I'm very happy to be here with you again. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. The last time I was here, I was in the mountains. A última vez que eu vim aqui foi nas montanhas. Pastor Aurelio and I were together in the mountains. Pastor Aurélio e eu estávamos juntos lá nas montanhas. And it was a blessing for me to be able to meet with the brothers. E foi bênção para mim poder se reunir com os irmãos. And share the word of God with all of them. Compartilhar a palavra do Pai e tudo isso. I was expecting to see Nehemiah there as well, but he was very sick. Eu estava querendo que o Neemias estivesse lá nas montanhas, mas na época ele estava bem doente. And so we began the programs there. We spent, I think, 2 nights in there in the mountains. Nós iniciamos a programação lá, passamos 2 noites lá na serra. And from there I came out to Fortaleza, and the following Monday I went back home. De lá eu vim para Fortaleza e na segunda-feira eu fui embora para casa. But it's important for all of us to understand how critical we are living in the end times. Mas é muito importante para todos nós aqui compreendermos o quão sério a gente está vivendo no fim dos tempos. They are very, very critical times that we're living in. São tempos muito críticos que nós estamos vivendo agora. In fact, Sister White mentioned in Selected Messages, volume 3, E é mencionado em segundo Testemunhos Seletos do 3, that in the end times, que no fim dos tempos, there are going to be again what was the controversy topics at the beginning of this movement of Adventism. que vai haver novamente o retorno de temas críticos de discussão, como foi no princípio. They are going to be revived. Vão voltar. These very critical controversial topics Existem tópicos de muita controvérsia. that exist way before the SDA movement. E existia muito antes de um movimento adventista. And in the end times, and it's going to come again revive, alive, more strong, more powerful. E existem esses pontos que vão retornar com força. And so I cannot cover that right now and just today. Eu não posso falar sobre isso hoje, agora. Do you like to know what is going to be? What is it? Vocês gostariam de saber o que vai acontecer? What is she talking about? O que está sendo dito? I've been in different parts of the world, Eu tenho viajado em diferentes partes do mundo. and I faced those specific controversy topics, E eu enfrento esses tópicos controversos. especially among Adventist people. E no meio de, especialmente, adventistas. And they are sad to see that many of them, they are being sucked into this controversy topics. Muitos deles estão entrando nesses assuntos controversos. Why is that? Por que isso? Because the Bible tells us very clearly. Porque a Bíblia diz isso claramente. Let's look at it for a moment. Vamos olhar aqui por um... Let me continue what I'm going to be saying right now. Deixa eu continuar falando sobre o que eu vou ler agora. Everywhere we are looking, we see plenty of evidence that we are living in the last days of this earth history. Estamos cheios de evidências que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Do you believe that? Você crê nisso? I believe that. Eu creio nisso. Because I see it in every part of the world. Porque eu vejo em toda parte do mundo. And this specifically period of time we're living in is a very valid question. That we are living in the most critical and the most end part of the human race, of the human history of this earth. E esse momento é sem dúvida um momento crítico que nos mostra que estamos vivendo na última parte da história da Terra. So this period of time is going to be revive these controversy topics in the past. They are going to become strong and powerful, like a hurricane, a tornado that coming to devastate. E nós sabemos que isso vai se tornar tão sério que será como um tornado, um furacão quando chegar. It's like that's why Jesus said that the wise man built his house upon the rock.
Por isso que Jesus disse para o sábio para construir sua casa sobre a rocha. But the foolish man built his house upon sand. Mas o tolo construiu sua casa sobre a areia. Jesus is prophesying Cristo estava profetizando that when the storm comes, que quando a tempestade chegar, if you don't have a foundation, se você não tiver um fundamento, you're going to be washed away. você vai ser levado. And this is what the devil sees around the world. E é isso que o diabo encontra em toda parte. They see that many Christians, Ele observa que tem muitos cristãos, especially Adventists, especialmente adventistas. they are now living according to the time and the life that the Lord gives the message to the people. Eles deveriam estar vivendo à luz da mensagem que Deus deu para o seu povo. They look warm. Eles parecem mornos. They don't have this relationship with God. Não têm essa relação com o Pai. They don't have this spiritual connection. Não têm conexão espiritual. They don't have this communion with God. Não têm essa comunhão com o Pai. And the excuses that they all have E a desculpa que todos dão: is about, oh, I have to have a job. eu tenho que ter um emprego, I need to find a way to bring food into my home. tenho que encontrar uma forma de ganhar comida para casa. I need to survive. Eu preciso sobreviver. Tem um microfone? I need to have all the things that I need to remain standing. Eu preciso fazer todas as coisas que eu tenho para ficar de pé. But this emphasis is about finances standing, Mas a ênfase é na sobrevivência, but not spiritual. mas não no espiritual. So the time is emphasized in the things of the world to sustain themselves, to able to survive, but yet their spiritual life is not a priority in people's Então, minds. a ênfase é nas coisas do mundo, de como sobreviver, mas a vida espiritual é deixada de lado. And the devil sees that. E o adversário vê isso. And that's why he says he's pondering like a warlike lion who expected and ready to devour whoever is out of his environment. É por isso que está escrito que ele anda em derredor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. So that's why he says the minority is going to be saved, but the majority is going to be lost. E é por isso que diz que a minoria vai se salvar e a maioria se perderá. In fact, if you put us in perspective, if you put people on the street and you show them the way to Christ and the way to the world, they will choose the world. Se você for na rua e mostrar para as pessoas um caminho para o Salvador e outro para o mundo, elas escolhem o mundo. Why? Por quê? Because they're not willing to surrender themselves to the Lord. Porque não querem se submeter ao Pai. There are individuals who have no problem accepting Jesus as a Savior, but they have a problem accepting Jesus as the Lord and Master of their lives. Tem pessoas que não têm problema em aceitar Cristo como seu Salvador, mas tem problema em aceitá-lo como o seu Senhor, o Mestre das suas vidas. Because they need to be submissive. Porque precisa se submeter. They need to live by, act by, behave by the principles and the statutes and the commandments and the laws of God. Porque precisa viver e agir conforme os princípios e estatutos dos mandamentos do Criador. So the majority of people don't want to be stranded or trapped or to be limited or to be restricted. Então a maioria não quer compromisso, não quer estar limitada ou presa a certas circunstâncias. They want God, but they want God to be on their terms. They don't want it to be God on God's terms. Elas querem Deus, mas não querem Deus segundo os termos dele, mas segundo os seus próprios interesses. So that's why we have many churches today. Por isso existem muitas igrejas hoje. And people that will become part of those churches or members of the churches, they feed their minds. Então elas se tornam membros de igrejas que vão preencher suas vontades. And they're looking for a church that will please themselves. E elas estão buscando uma igreja que vai lhes agradar. And then they want to be part of a church that walk and talk and preach and teach according to the principles of His law. E elas não querem uma igreja que lhes ensine a caminhar nos princípios e nos estatutos da lei do Pai. Why? Por quê? They don't want no reformation in their lives. Não querem mudança em suas vidas, They want no change in the way they live. não querem mudar seu estilo de vida, They don't want to make any other arrangements in their lives. não querem fazer qualquer modificação nas suas vidas.
Only they have in mind is to God love me the way I am and I don't need to change anything. A única coisa que as pessoas têm em mente, eu quero que Deus me ame do jeito que eu sou, não quero mudanças. So that's why today, message, the gospel, E é por isso que a mensagem de hoje, o Evangelho, the true gospel, o verdadeiro Evangelho, is about to be ready for the second coming of our Lord. é para estarmos prontos para a segunda vinda do nosso Salvador. The full gospel, O falso Evangelho, oh, you don't need to change anything, God love you. você não precisa mudar nada, Deus te ama. You go drinking, you go dancing, God love you. Pode beber, dançar, Deus te ama. As long as you acknowledge that you love God, Contanto que você reconheça que ame a Deus, that's all you need. é só o que você precisa. Do you hear that type of gospel? Quem já ouviu esse tipo de evangelho? Let me say this to you. Deixe-me dizer isso. God came the first time, Jesus Christ, for sinners. O Salvador veio pela primeira vez para os pecadores. But at the second time, Mas a segunda vez, He's not taking sinners to the kingdom of heaven. Ele não vai levar pecadores para o reino do céu. If you don't change your life, Se você não modificar sua vida, it's no tomorrow with Jesus. não há o amanhã com Jesus Cristo. So God give us an opportunity to each one of us Então o Pai nos dá uma oportunidade para cada um de nós, to desire. para desejar What do we want? o que nós queremos. This world Esse mundo or the world that is coming? ou o No. mundo vindouro. You need to make a decision. Você precisa tomar essa decisão. And when you are making the decision to be in the kingdom of heaven, Quando você tomar essa decisão de fazer parte do reino do céu, meaning Sim. when this earth is going to be cleansed and everything that is filthy, dirty, contaminated, poisoned, destroyed, essa terra será purificada e tudo que é imundo e contaminado será destruído. if you remain among the faithful ones in the end, Se você permanecer com os fiéis até o final, you will inherit the land. você vai herdar a terra. You will be part of the kingdom. Você vai fazer parte do reino. You're going to be part of the new earth and the new land. Você fará parte do novo céu e da nova terra. Do you like to be part of that? Você gostaria de fazer parte disso? We need to change. Precisamos mudar. And I'm going to be talking to you change in the way that you cannot hate, you cannot have indifference to one another, you cannot have resemblance or bitterness to anyone. E essa mudança é de tal maneira que não podemos odiar, nem ter mágoa de ninguém e nem ter nenhum tipo de problema com qualquer pessoa. I need to have with this mind and this heart, my love, my affection, my feelings, my emotion to be under the control of God and the Father, the Son, and the Holy Spirit. E eu tenho que ter minha mente, meu coração, minhas afeições totalmente em controle do Espírito do Pai. When you see the disciples at the beginning of walking with Jesus, Quando você observa os discípulos no início da caminhada com o Mestre, you see all the battles and all the differences and competition and the spirit of revival and I want to be better than you. All that exists. você via entre os discípulos muita competição, havia muita rixa entre eles, havia muita contenda para ver quem seria o maior e quem se destacaria ali. Sad, but after Jesus died, he was resurrected, he came for a few days talking to them, and then they saw Jesus going into heaven. Então, infelizmente, foi só depois que o Messias ressuscitou, que ele subiu ao céu e eles o viram subindo. That's when they realized. E foi quando eles perceberam. They saw each other, they're not in harmony together. Eles se viram, então, no momento de estar em harmonia uns com os outros. They saw that they have battles and differences and emotions and feelings. They're not totally under the control of God. Eles perceberam que tinham emoções, que tinham contendas, que tinham sentimentos que não estavam em harmonia com o Pai. Do we see that in the world today? Nós vemos isso hoje no mundo Yes, and I see Sim. among Adventists. e vemos também entre cristãos. So this is sad, but that's a reality. É triste, mas é a realidade. And the disciples realized that. E os discípulos perceberam isso. When Jesus was alive, John chapter 13, when he told Peter, Peter, what I'm going to right now to you, you don't understand, but you will later.
Quando o mestre disse em João 13 para Pedro, que eu digo você não entende agora, mas depois você entenderá. But you see, no one was willing to say, Lord, you're the master, you're the king, you're the ruler. You don't need to wash our feet. Let me get up and wash your feet. Nobody said that to Jesus. Mas ninguém estava disposto a lavar os pés um do outro naquele momento. Because they're physically but not spiritually connected with Jesus. Porque eles não estavam espiritualmente conectados com o mestre. And Peter said, why are you saying this to me, Lord? E Pedro disse, por que você está dizendo isso para mim, mestre? They said, Peter, Ele disse, Pedro, if I don't do this to you, se eu não fizer isto a você, you will have no part in my kingdom. você não vai fazer parte do meu reino. And Peter said, E Pedro disse, well, not only my feet, Lord, watch my head, my body, the whole thing. não lave apenas os meus pés, mestre, minha cabeça, meu corpo inteiro. And Jesus said unto Peter, E Jesus disse a Pedro, the person who already took a bath, they don't need to be washed but the feet only. a pessoa que quer tomar um banho, ela não precisa ela só precisa lavar os pés. Well, Jesus trying to make it an example that to be able to walk with me, you have to be totally clean. O que ele quis dizer é que para caminhar com ele, você tem que andar limpo. Not even a little bit of filthiness on you has to be removed, that you be able to do my will. Toda a sujeira de você tem que ser removida para que você possa fazer a vontade do Pai. So they were missing one thing among themselves. Então entre os discípulos estava faltando uma coisa: Love to Jesus amor a Cristo and love to one another. e amar uns aos outros. That's why the battle. E por isso havia brigas. And what Peter said, Lord, E o que Pedro disse foi, mestre, you can tell me. So Peter, let me tell you this. ele disse, deixe-me falar isso, Pedro. Tonight, Hoje à noite, before the rooster will crow, antes que o galo cante, you are going to deny me 3 times. você me negará 3 vezes, Pedro. And Peter said unto him, E Pedro disse para ele, Lord, you're wrong. mestre, você está errado. I will die. I will give my life for you, Lord. Eu vou morrer, eu vou entregar minha vida por você. And Jesus said, no, Peter. E Cristo disse, não, Pedro, You will deny me tonight. você vai me negar essa noite. Did the Peter deny his master? Pedro negou o mestre Exactly as Jesus predicted. exatamente como ele previu. Why? They're missing the number 1 ingredient to have a foundation. Porque eles estavam faltando o ingrediente número 1 para ter um fundamento, The love o amor for Jesus. por Cristo. Is why the Lord says, my Father and I, we are one. Por isso que o mestre disse, meu Pai e eu somos um. I do His will. Eu faço a tua vontade. I give my love to my Father. Eu retribuo o amor ao meu Pai. And what I said is not my words, but is the words that I hear from my Father. E eu falo não minhas palavras, mas as palavras que meu Pai me mandou. So, all you guys, the disciples, whatever comes out of your mouths is because self is in and I am not inside your heart and your minds. E por isso que tudo o que eles falavam de errado vinha de deles e não da comunhão com o Pai. Do you see cases in reality that a person gets angry and start talking nonsense and say all kinds of wrong things? Você já viu situações da vida real que a pessoa perde o controle e fala coisas sem sentido e age violentamente? I mean, in the secular world, people in the world, you can expect anything. Das pessoas hoje no mundo podemos esperar qualquer coisa. But I'm talking more specifically to called Christians. Mas estou falando especificamente para os que são chamados cristãos. Then after the moment of this heat and tension, E no momento do calor, da tensão, they sit down, se senta, meditate on the situation, pensa na situação and they said, "Oh, what did I buy? e a pessoa diz, o que eu fiz? I am not converted. Eu não sou convertido. I'm not walking
sincerely with my Lord. Não estou andando sinceramente com o meu mestre. I'm walking with Jesus, Estou caminhando com, but then I walk in with the minds of the world. mas então estou caminhando com a mentalidade do mundo. And those moments Nesses momentos, reveal eles revelam the condition a condição that is inside of each one. que está dentro de cada um de nós. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? How Jesus responded when he was rejected, when he was abused, when he was physically beat up and all Como é that. que Cristo reagiu quando ele foi espancado, agredido, quando foi xingado? Did he retaliate? Ele retaliou, deu o troco. Did he fight back? Ele lutou contra. Did he activate the defensive, mode? Ele ligou o modo de defesa? No, he did not. Não, ele não fez isso. He says, I'm here to do my Father's will, not mine. Ele disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não. If we all determine to do the will of our Father, our Creator, and our Savior, then we need to stop acting the way the world is acting. E se nós estamos determinados a fazer a vontade do Pai, nós temos que parar de agir conforme o mundo e fazer a vontade do Pai. Because Porque we feed our minds, our bodies, our soul with more things of the world and less things of the Word of God. Porque nós alimentamos o nosso corpo, a nossa mente com mais coisas do mundo do que com a palavra do Pai. And that type of behavior E esse tipo de comportamento demonstrate demonstra and reveal e revela the deficiency that is in ourselves. a deficiência que está em nós. Our spiritual deficiency, and that's what it caused that. Otherwise, we are totally under the control of the Spirit. A deficiência que está em nós, porque senão revelaria o poder do controle do Espírito Santo. We will read what it says here in the book. Vamos ler o que diz aqui no livro Let me see in the book of Acts. de Atos. Vamos abrir. Livro de Atos, What it says there. que diz aqui, What the Word of God says, okay? o que a palavra diz. What it says here. Chapter. I believe it's I think it's on 4 when he's talking about when Peter said unto them, when the Pharisees told them, then Peter filled with the Holy Spirit, he said unto them, roll out the people and elders, okay? And this is what he says about we choose rather obey God. That's 2:39. Yeah. It's okay? So this is what the Bible says. O que diz em Atos, capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer ao Pai do que aos homens. Why he says that? Por que ele diz isso? Because now Peter is converted. Porque agora Pedro era convertido. He's no longer walking with the flesh. Ele não mais andava segundo a carne. He's walking with the Spirit. Ele estava andando no Espírito. So he was not feel anymore intimidated. Ele não sentia mais intimidado. He is not feeling more fear. Ele não sentia mais temor. He doesn't even concern about his life anymore. Ele não se preocupava com a própria vida mais. He was more interested Ele estava mais interessado to do the will of his em Father. fazer a vontade do seu Pai. This is when the person is converted. E é assim que é quando a pessoa é convertida. He's determined to do in any circumstances give honor and glory to this God. Ele está determinado em todas as circunstâncias em dar honra e glória a Deus. Whether it is financially, Seja financeiramente, emotionally, emocionalmente, physically, fisicamente or spiritually. ou espiritualmente. He was determined to do the will of his Father. Ele está determinado a fazer a vontade do seu Pai. He will not listen to anybody else. Ele não vai dar ouvidos a mais ninguém. He's determined to not let his God down in any circumstances. Ele está determinado a não desapontar o seu Deus em qualquer situação. That's why the Lord says going to be the minority that are going to be saved, but the majority that are going to be lost. E é por isso que diz que a minoria que será salva e a maioria se perderá. And God allowed each one of us Se o Pai permitir cada um de nós
to go through different circumstances, passar por circunstâncias diferentes, difficult moments, momentos difíceis, critical moments. momentos críticos, So you feel shaking. e você vai sentir um You chacoalhão. feel like the whole world is coming down on you. E você vai sentir como se o mundo inteiro estivesse caindo. And the Lord says, fear not, I'm with you. E o Altíssimo ele diz: não tema, eu estou com você. Before all this, I went through for you. Antes de você, eu passei tudo isso com você. And I tell you, E eu te digo, if you're willing to go through for me, se você estiver disposto a passar por isso, I will have you part of my kingdom. você vai ser parte do meu reino. Do you want to be part of this kingdom? Você quer ser parte do seu reino? Or you want to end up to be on the journey, destroyed like the rest of the world? Ou você quer embarcar numa viagem para ser destruído no resto do mundo? I believe Eu creio, by the mercies of God, pelas misericórdias do Pai, God give us an opportunity that each one of us going to be proved and tested by God. Ele nos dá oportunidades em que nós vamos ser provados e testados por Ele. And we are going to have that opportunity E vamos ter a oportunidade to say yes to the Lord or no to the Lord. de dizer sim para Ele ou não. We're going to have that decision to make. Vamos ter que tomar essa decisão. The disciples made that decision. Os discípulos tomaram essa decisão When they all gathered together in the day of Pentecost, quando todos eles se reuniram no dia de Pentecostes. they all prayed. Estavam todos orando, They all confessed to each other's wrongdoings. estavam confessando uns aos outros suas faltas. There's no more divisions, Não havia mais divisão, no more competition, não havia mais competição, no more battles. não tinha mais rixas. But they are willing to pray for one another and to help one another and to willing to sacrifice for the love of his brother. Mas eles estavam dispostos a orar e ajudar uns aos outros e até se sacrificar para ajudar uns aos outros. That's when the Holy Spirit came E foi quando o Espírito Santo desceu and took over. e assumiu. For that point on, Daquele ponto em diante, they were not turning back. eles nunca mais retrocederam. They went forward. Eles avançaram. Because of the magnitude of the test, because of the magnitude of the mission, they all went in different places. Por causa da pressão do teste, da prova, todos foram para lugares diferentes. But never separated from the principles and the love for one another. Mas nunca se separaram dos princípios ou do amor uns pelos outros. None of them compromised the principles of the Word of God. Nenhum deles comprometeu os princípios da palavra. And you will see in the history of Christianity, especially of the disciples, that every one of them will die one by one, being killed, but never retreat, never surrendered. All they did it for the love of his Father, and then giving thanks to the Jesus Christ who gave their lives for them. E você vai ver na história dos apóstolos que nenhum deles voltou atrás, mas todos eles entregaram a vida e morreram. And so, do we miss the love for each other today? Então, será que perdemos o amor uns pelos outros hoje? Do you believe that the world is the way it is, full of selfishness, rudeness, crimes, insulting each other, using each other? It's because they're missing one thing, the love of Jesus in their life. E é por isso que o mundo de hoje vive em ódio e usando um ao outro e vive na forma que vive porque está faltando o amor por Cristo. In the last 5 years of Paul, Nos últimos 5 anos de Paulo, he emphasized ele enfatizou about that love esse amor, because he witnessed everywhere porque ele testemunhou em toda parte that was missing the love. que estava faltando esse amor. And when he was in Corinthians, Quando ele estava em or Corinto, Corinth, when he was there, he emphasized about the love. When it was the Greeks emphasized about love. ele enfatizava esse amor, até entre os gregos ele enfatizava esse Or it amor. was with the Gentiles, emphasizing the love. Quando ele estava no meio dos gentios, ele enfatizou esse amor.
And let's look into that. Vamos dar uma olhada nisso. Let's go to the book of Galatians. No livro de Gálatas. Vamos abrir aqui no livro de Gálatas. Let's look at that Galatians Gálatas, chapter 3. capítulo 3. And we can see that what we're talking about here. E podemos observar do que ele está falando aqui. On chapter 3, on verse 28. No capítulo 3 e no verso 28. All right. And it says here, E aqui diz: it says, there is neither Jew or Greek, there is neither slave nor free, there is neither male or female, for they are all one in Christ Jesus. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois em Cristo Jesus. Jesus was directing the path of Paul. Que o Salvador estava dirigindo os passos de Paulo. When Paul was persecuting Christians, Quando Paulo estava perseguindo cristãos, he was convinced that by killing the Christians, he will inherit the kingdom of heaven. ele estava convencido de que matando cristãos ele ia herdar o reino do céu. He was under the impression that the Jews and the Sanhedrin and all that, those are God's people, those are the church of God. Ele estava convencido de que os fariseus e o sinédrio era a igreja de Deus. So therefore, when he went after the Christians, Então, quando ele foi perseguir os cristãos, he was determined to kill every one of them. ele estava determinado a matar cada um deles. It's because he was engaged that mission with passion and determination, because he was convinced that this is the way to do it if I wanted to get into heaven. Porque ele estava convencido de que era a forma de estar engajado e determinado a chegar no reino do céu. Therefore, Portanto, when you read in the book of Acts chapter 9, quando lemos o livro de Atos, capítulo 9, as Stephen has already been stoned, Estevão já tinha sido apedrejado, and he was on the way to Damascus, ele estava no caminho para Damascus, then Jesus appeared. então Jesus apareceu. It's in chapter 9. No capítulo 9. And then Jesus said unto Saul, Então Jesus disse para Saulo: why you are persecuting me? por que você me persegue? And then he looked at them. When he saw that was Jesus, the one was crucified. Então quando ele olhou que aquele era o mestre que havia sido crucificado, And now see him. He realized that what he was representing at that time cannot be God's people. e ele viu que era o mestre, ele percebeu que aquelas pessoas não eram o povo do Pai. He surrendered himself completely to God. Então ele se submeteu completamente ao Pai. He responded by saying, E respondeu dizendo: Lord, Mestre, what do you want me to do? o que queres que eu faça? I cannot go with the Jews, Não posso ir com os judeus? then I'm in church. Eles não são a tua parte. I cannot go and join your disciples because they know that I am killing them. Eu nem posso me juntar aos teus discípulos porque eles pensam que eu vou matá-los. But you tell me what to do. Mas me diga o que eu vou fazer. See, this is the way when the person is surrendered to the Lord. E é assim que acontece quando uma pessoa está submissa It's ao Pai. no longer act by emotions and feelings, Ele não age mais com emoção ou sentimentos, but he made decisions based on principles of the Word of God. mas ele toma as decisões baseadas nos princípios do Pai. He's not going around and getting sympathizers to support them. He goes around determined to do His will, His Father. Ele não vai em busca de pessoas que simpatizem em ajudá-lo, mas ele vai se juntar com aqueles que querem fazer a vontade do Pai. That's how he died, E foi assim que ele morreu, faithful. fiel. And that's why we continue going into the writings, and he wrote that when he saw the lack of love to one another, the lack of compassion and care for one another. E é por isso que faltava a compaixão entre os discípulos, o amor uns pelos outros. Let's look at the book of 2 Corinthians. Vamos ler o livro de 2 Coríntios.
And then we're going to read on verse 2 Corinthians 13. 2 Coríntios 13, And let's read from verse 11 to 14. verso 11 a 14. Finally, brethren, very well, become complete, be of good comfort, be of one mind, life and peace, and the God of love and peace will be with you. This is verse 11. 2 Coríntios 13, 11. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Verse 12. Verso 12. Greet one another with a holy kiss. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. You know what that means? Sabe o que isso significa? Not the physical kiss that we do today. Não um beijo físico que fazemos. He's trying to say, greet one another with sincere love and compassion to each Ele other. estava dizendo, saúdem uns aos outros com um amor sincero e com compaixão. Don't come to be hypocrite. Não seja hipócrita. By saying, how you doing, my brother? How you Dizer, doing? como é que tá meu irmão? Me dá um beijinho. And inside, they don't have the love. Mas dentro não tem amor. This, where it comes to the mouth only. É o que sai apenas da boca para fora. And the Apostle Paul is addressing the issue. E o apóstolo Paulo está se dirigindo a esse assunto. You must bury all the differences that you have to your fellow man and learn to walk humbly and learn to demonstrate the love of Jesus that He gives to you to give to others. Você deve enterrar todas as diferenças que tem com o próximo e aprender o amor de Cristo pelo próximo. And this is now is addressing this issue. E é isso que ele está adereçando aqui nessa carta. Now verse 13. No verso 13. All the saints greet you. Todos os santos vos saúdam. 14. 14. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. A Amen. graça do soberano Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. If you do this, Se você fizer isso, the angels will accompany you. os anjos vão te acompanhar And the Father will watch over you. e o Pai vai cuidar e vai te. Jesus will lead you. Cristo vai te conduzir. And the Holy Spirit will remind you of those things to stay in the narrow path to be on their way to the kingdom of E o heaven. Espírito Santo vai te sustentar no caminho, em cada passo que você der em direção ao reino do céu. But this thing is to remind us daily. Mas essas coisas nós temos que relembrar todos os dias. Not in the moments when you feel in peace, you feel like everything in your life is going well. Thank you, Lord. Não nos momentos que você sente paz ou que tudo está indo bem na sua vida. But as well when you have war among you. Mas da mesma forma, quando tiver uma guerra contra você, You have a cloud, a storm above you. quando você tiver nuvens de tempestade sobre você, You're in the middle of this war zone. quando você estiver no meio dessa zona de conflito, That's what you need to demonstrate that even in those critical, difficult é conditions, isso que você precisa compreender, que mesmo nesses momentos difíceis, to acknowledge reconhecer without God, que sem o Pai, you cannot conquer all that. você não vai poder conquistar tudo isso. We must learn to be disciplined, Temos que aprender a ser to disciplinados, be humble, a ser humildes, to be willing a ser dispostos, to leave everything behind. a deixar tudo para trás. And wherever you go forward, face it in the name of Jesus, do it well, and He will say in the end, well done, my good and faithful servant. Tudo que você tiver que enfrentar em nome de Cristo, faça bem, para que você ouça: fizeste bem, servo, bom e fiel. Don't retaliate. Não dê o troco, Don't have bitterness toward individuals não tenha rancor de indivíduos or reservation. ou
limites. or even have some kind of a negative feelings toward individual. Ou não tenha sentimentos negativos para com indivíduos. Surrender to the Lord. Entregue ao Pai. Let the Lord handle that and make sure you're not going to fail in your mission and your assignment and your walk. Deixe que o Pai lide com isso e seja fiel na sua vida. If you do that, Se você fizer isso, you are developing você vai estar desenvolvendo. and you are the Lord is working on you O Pai vai estar trabalhando em você and producing in you. e produzindo em você. And you're going to reflect little by little the things that are welcome in the kingdom of heaven. Você vai refletir as qualidades para estar no reino do céu. And in the middle of all that war and all that, the Lord says, here are they who keep my laws and my commandments, for there I can tell you, they will have part of my kingdom. E no meio de tudo isso, o Pai vai olhar e vai dizer: aqui estão aqueles que seguem minhas leis, guardam os meus mandamentos e podem fazer parte do reino. And that's what we need to be focused. E é nisso que nós precisamos focar. And the Apostle Paul is determined to make that clear because he has very little time. The time will come when he has to be in of his life. E o apóstolo Paulo ele deixou isso muito claro, porque é isso que ele fez na vida dele. Continue on this. Continuando nisso, Let's go on 1 Peter. vamos ler 1 Pedro. Every one of them went through the trials. Todos eles passaram pelas provas. 1 Peter 1 Pedro, chapter 3, capítulo 3, verse 8. verso 8. It says here, Aqui diz assim: finally, all you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender care, be in control. 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Do you see the same type of expressions and language that Paul expressed? Now Peter is doing it, the same thing. Vocês percebem que é a mesma expressão que Pedro está tendo aqui, que Paulo também tinha? Why is that? Por que isso? Because he was serving God, Porque ele estava servindo ao Pai, doing God's will. fazendo a vontade do Pai. The Apostle Paul is in Greek and is doing the same thing, doing the Father's will, E o and apóstolo pleasing Paulo God. estava entre os gregos, fazendo a mesma coisa, pregando o Evangelho. And they're all expressing that to the God, the Maker, the Savior. Eles estavam todos expressando isso para o seu Criador e para o seu Salvador. Continue on. Continuando, Now let's go on to another piece, and let's go into Ephesians. vamos agora ler para outro trecho em Efésios. Let's go to the book of Ephesians, and we're going to be looking at Vamos ler o livro de Efésios, chapter 1. capítulo 1. Let's read from verse 27. Vamos ler no verso 27. And it says here, E diz assim aqui: only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. So, I'm sorry. The reference? I'm sorry, it's Ephesians chapter 1, Ok. verses 27. Philippians? Oh, Filipenses, irmãos. Yeah. Philippians, Filipenses capítulo 1, okay, verso 27. 27. It says, only, are you there? Say amen, we can read it. Okay, it says right here, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am amiss, I may hear of you affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Filipenses 1:27.
que a vossa conversa seja digna, conforme o evangelho do Messias, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estai no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do evangelho. The Apostle Paul now is appealing for what? For unity. O apóstolo Paulo está implorando pela unidade. Do you see that? Vocês observam isso aqui? It's appealing in unity. Está apelando por unidade. But it's not appealing just unity per se. It's applying that the unity has to be with the several ingredients to keep it together. Mas não está apelando só por falar, mas para que eles tenham todos os mesmos ingredientes que vai uni-los. And those ingredients about love, compassion, kindness, E os tenderness, ingredientes são amor, compaixão, ternura, willing to give to sacrifice for the sake of others. vontade de se sacrificar por causa dos outros. He's appealing on those principles to become united Ele está apelando por estes princípios para se tornarem unidos and to remain united on those e principles. permanecer unidos nesses princípios. And that is going to be giving us a stability. E isso vai dar estabilidade, They're going to give us a very solid ground vai nos dar terreno sólido, because the rock is Jesus. porque a nossa rocha é Cristo. And upon the rock, we build our foundation, our principles, our love, and our moving is based upon that foundation. E sobre ele nós sustentamos a nossa fé, a nossa determinação. Now, in the same book, Ephesians, No mesmo livro de Philippians chapter 2, capítulo 2, verses 2, verso 2 a 4, it says here, diz assim: fulfill my joy completai minha alegria, by being like-minded, para que sejais de semelhante pensamento, having the same love, tendo o mesmo amor, being of one accord, sendo de um acordo, of one mind. de uma mente. Let nothing be done through selfish Que nada seja feito por contenda ambition ou vanglória, or conceit, but in loveliness Mas- of mind. com humildade na mente. Let each esteem other better than self. Cada considere os outros melhores do que a si mesmo. You see, to maintain this unity, Observe que para manter essa unidade, to allow this love to be grow, para permitir que este amor cresça, you always need to have something in your mind. você sempre deve lembrar, You need to be humble, willing to descend for him to ascend. você deve estar disposto a ser humilde e descer para que ele possa crescer. Not to be up Não, or he's down. não deixar para baixo e você. And that was Jesus told his disciples. E foi isso que o mestre ensinou para os discípulos. In chapter 13, No capítulo 13, he said, who do you guys say that I am? ele perguntou para eles: quem vocês acham que eu sou? They said, you are the son of the living God. Eles disseram: tu és o filho de Deus, You are the Messiah. você é o Messias. And they said, you say the truth. E ele disse: vocês falam a verdade. Now who is washing your feet? Mas quem está lavando os seus pés? The one is higher than you. Alguém que é maior do que você. But I come as a servant unto you. Mas eu venho como um servo a você, Knowing that I am who you say that I am. sabendo que eu sou quem vocês dizem que eu So sou. it's more responsibilities upon you that you know you are and what you need to do for others. Então tem mais responsabilidade sobre vocês, porque vocês sabem o que devem fazer aos outros. That's why Peter would not understood what Jesus was washing his feet. Por isso que Pedro não entendia por que o mestre estava lavando os pés dele. To allow God to be honored. Para permitir que o Pai fosse honrado, To allow Jesus to be in control. para que o Messias estivesse em controle, You need to come down você precisa descer from your ego, do ego, for your proudness, do seu orgulho, arrogance, arrogância, full of yourself.
de se enganar, allow that. permita isso. Come down. Desça. That the one that is up Que aquele que está no alto will come to assist you. vai te erguer. And that is what we need to feel for one E another. é isso que precisamos sentir uns pelos outros. Never to go in there to have this arrogant attitude. Nunca sair por aí com uma atitude arrogante. Or tell people that you know that I am a Seventh-day Adventist minister, you know that I'm an administrator, you know, and all that and that and that and that. It's not going to help you. Ou dizer para as pessoas, eu sou isso, sou aquilo, e isso não vai ajudar. In the temple, No templo, in the book of Acts, no livro de Atos, the disciples went over os discípulos foram. and they saw this crippled man Eles viram esse paralítico from birth de nascença, was there. estava lá. And they said to this man, the disciples, E eles disseram para este homem, os discípulos, we have nothing to give you because he asked for money. não temos nada a te oferecer, porque ele tinha pedido esmola. They said, but we will give you the things that we have. Mas vamos te dar o que nós temos. And they said, in the name of our Lord Jesus Christ, Eles disseram no nome do Senhor Jesus Cristo. I ask you to get up Eu peço que Stand ele up. ande, and walk. fique de pé e ande. That's the faith that they have. Era a fé que eles tinham. The man got up, O homem se levantou, walked, andou, and that was the end of the suffering. e foi o fim do sofrimento dele. So this is what it is about to be a Christian. E é isso que significa ser um cristão. In the eyes of the world, you become miserable. Aos olhos do mundo você vai se tornar um miserável. You become a worthless individual. Você se torna um sujeito sem valor. In the eyes of the world, you are a failure. Nos olhos do mundo você é uma falha. In the eyes of God, Mas aos olhos do Pai, He will say in the end, "This is my son." Ele dirá no This is my fim, daughter. esse é meu filho, essa é minha filha. Because of them, I came and died and gave my Por life. causa deles, eu vim e morri, entreguei minha vida. And I am coming back again. E eu virei outra vez. And I will find faith. E eu vou encontrar fé. And those that have faith and obey and believe in my promise, E aqueles que tiverem fé e obedecerem à minha promessa, they will be part of my kingdom. serão parte do meu reino. But we must demonstrate the love for one another. Mas nós temos que demonstrar esse amor uns pelos outros. Continue on. Continuando. Romans Romanos, chapter 5. capítulo 5. And let's read Romans chapter, I had it backwards. Romans 15, Romanos 15, na verdade, verses 5. verso 5. Okay, and it reads as follows, verse 5. Nós lemos o seguinte: It says here, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded towards one another according to Christ Jesus. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. If I see my brother or my sister struggle, Se eu ver meu irmão ou a minha irmã sofrendo, then I have in my mind and my heart the feelings what he's going through. então eu tenho na minha mente e no meu coração os sentimentos que ele está passando. And by joining him, supporting him and helping them, E se unindo a ele, ajudando e the things that I have more than he, I come down and meet him. E aí eu então atendo as necessidades dessa pessoa e ajudo. And I come and give something that he needs to God. Então eu ajudo essa pessoa com o que ela precisa para se levantar. And when he get up, E quando ela se levantar, he will be motivated and encouraged. ele vai estar motivado e encorajado. And he will E ele irá remain
permanecer, walking in the narrow path. caminhando no caminho estreito. But we don't show that to each other. Then we're not doing the work of God. Mas se nós não mostrarmos isso, nós não estamos fazendo a obra do Pai. Do you understand that? Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo? This is what we need at the end time. We are living in the most critical time. É isso que nós precisamos, vivendo nos tempos do fim, no momento mais difícil. Is that substance, the love of Jesus, if it becomes real within your life and my life, we will go forward faithfully, obediently, and respectfully. Se nós demonstrarmos essa substância do amor de Cristo, nós vamos conseguir ir em frente, vamos conseguir vencer. Let's look at the book of Corinthians. Vamos ler o livro de Coríntios. Chapter 1, 1 Corinthians 1 Coríntios capítulo 1, verses 10. verso 10. It reads as follows. Nós lemos o seguinte, irmãos. Now, I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same things, and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together, and the same mind, and in the same judgments. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. To close this up, let's go to the book of John, Para encerrar, vamos para o livro de João. chapter 13. João 13. This is what the Word of God says. O que a palavra diz. And verse 34, Verso 34. it says here, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. João 13:34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Do you see the consistency of the expressions? Você vê a consistência das expressões. That even though the different periods of time and different places of the world, that everybody is spread all over the place. E mesmo que eles estivessem todos se espalhando em toda parte do mundo, They emphasize in this particular ingredient. eles tinham essa ênfase nesse ingrediente específico. And what was that? Qual era? The unity of love. A unidade do amor. That's why Jesus said, my Father and I were one. This is in John Sim, 17. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isso é João 17. The love of the Father is on me and the love of me is in my O Father. amor do Pai está em mim e o meu amor está no Pai. What I do the will of my Father. O que eu faço é a vontade do meu Pai. And He is with me and I'm with Him because I do His will. E Ele está comigo e eu nele, porque eu faço a sua vontade. And He said as well, if you do the will of me, Ele disse, se você fizer a minha vontade, I will be in you and you will be with eu me. estarei em você e você estará em mim. And the love that is in me will be in you. E o amor que estiver em mim vai estar em você. And the love in me will be in you and there will be the love towards one another. E este amor que estiver em você vai estar em todos vocês. Then the circle of unity will be established. Então o círculo da unidade vai se estabelecer. If that unity remain Se essa unidade permanecer united in those principles, unida nesses princípios, the enemy has no way to penetrate the o wall. inimigo não tem como penetrar, Because we have one thing to say. porque nós temos uma só coisa a dizer: Our mission, nossa missão, our purpose nosso propósito is to do the will of our Father. é fazer a vontade do nosso Pai. But we must demonstrate it to each other. Mas nós devemos demonstrar uns aos outros. That unity must take place. Essa unidade deve acontecer. And this is important for us to understand that we cannot continue neglecting
that part of the gospel. É importante que nós reconheçamos que nós não podemos negligenciar essa parte do Evangelho. Because if that negligence become part of your life, Porque se nós negligenciarmos isso na nossa vida, you become yourself separating for the narrow path to Jesus. você vai se separar do caminho estreito para And eventually, you're going to be separated away like a detour yourself from a different Com o direction. tempo você vai pegar um retorno para fora dessa direção. But if we humble ourselves Mas se nós nos humilharmos and we become totally willing to surrender all to e Jesus nos tornarmos dispostos a submeter, a render tudo and to say, Lord, e dizer, mestre, I don't want to do anything anymore than things on my own. eu não quero mais fazer nada de mim mesmo. I am determined to do your will, Lord. Estou determinado a fazer tua vontade, Pai. I'm willing to live like the way you tell me to live. Estou determinado a viver da forma que tu queres que eu viva. I am willing to surrender my feelings, emotion, thoughts, and actions. Estou disposto a submeter minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas ações também. And I will discipline myself. E eu vou me disciplinar. And I will respect thy word, Lord. E vou respeitar a tua palavra. Meaning discipline what your word to be part of my life. Significando que você vai ser parte da minha vida. Living a life according to the principles of your word. Vivendo a minha vida de acordo com os princípios da tua palavra. Practice every day of my life the principles of the gospel. Praticando todos os dias da minha vida o Evangelho. And allow that the love of my Lord and Savior Jesus Christ become real in me, that I can give it to my brother and my sister. Permitir que o amor de Cristo se torne vivo em mim para que eu possa compartilhar com meus irmãos e irmãs. Because I wanted to have many brothers and sisters Porque eu quero ter muitos irmãos e irmãs in your kingdom, Lord. no teu reino, Pai. And I can be the one who will begin my home by doing that, let it be, Lord. E eu vou começar a fazer isso no meu lar, Pai. E que assim seja. Are you willing to do that? Vocês estão dispostos a fazer isso? Let me tell you, sometimes at the beginning, if you're not used to, Às vezes no início a gente não tem costume. then you see yourself, then you become less and less capable to have resources around you. Você percebe que cada vez menos você tem motivações ao seu redor. And you're going to start seeing yourself less and less things that you don't have much of a choice. E você percebe que você tem menos escolhas. Because you are going to start seeing things the way the world sees things. Porque você começa a ver as coisas da forma que o mundo enxerga. But as you become disciplined, Mas se você se disciplinar, and you become tuned, e se você se afinar, you will come to appreciate the discipline and the examples that the Lord put us in front of us to conquer in His name. você vai começar a gostar das coisas que o Pai vai te dar para que você vença no nome dele. So when things become tight, Então quando as coisas ficarem apertadas, when things become difficult, quando as coisas ficarem difíceis, stress estresse, and difficult times are in front of you, momentos difíceis diante de você, you will learn to say, você vai aprender a dizer: thank you, Lord, obrigado, Pai, for have your eyes on me. por ter os teus olhos sobre mim. I am determined Estou determinado to do thy will a fazer a tua vontade and help me, Lord. e ajude-me aqui. This is how we need to have. É o que nós precisamos. And that way the love of Jesus become real. Dessa forma, o amor de Cristo se torna verdadeiro. The faith of the disciples become real. O destino dos discípulos se torna real. And you will say, like Peter said in the temple, to say, I don't have anything materialistic to give you, but I only can give you the things that I have. Faith in the name of Jesus. Get up and do this. E você vai dizer como Pedro e dizer: eu não tenho nada material para te dar, mas eu tenho fé em mim. Então, no nome do Salvador, se levante e ande. The Bible said, A Bíblia diz, Matthew chapter 6, Mateus capítulo 6: seek first the kingdom of heaven, and all the things will be added unto you.
Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Do you believe that? Você crê nisso? Let's do it today. Vamos fazer isso hoje. Day by day. Dia a dia. Begin by loving each other, Começando amando um ao outro. helping each other, Ajudando um ao outro. supporting each other, Apoiando um ao outro. contributing to one another. Contribuindo um com o outro. And to go forward expressing our difficulties, the moments that you go, that we can have a circle of praying for one E another. avançando, demonstrando a nossa preocupação e de modo que temos um círculo de oração para orar aqui uns pelos outros. That the Lord will help you and help me to overcome those difficult moments. E o Pai vai nos ajudar a vencer esses momentos difíceis. The storm will pass, A tempestade vai passar, but at the end of the storm will pass. mas no final da tempestade, The most important part is for you and I to remain standing in the principles of God. a coisa principal é para nós permanecermos fiéis aos princípios do Pai. That we don't give him ground to the devil, Nós não demos terreno para o diabo, but we totally become jealous and defenders of the grounds of God. mas tornemos zelosos defensores do terreno do Pai. In your life and my Na life. sua vida e na minha vida. By doing this, the Lord is going to connect us together. E fazendo isso, o Pai vai nos conectar. And when he comes, E quando Ele vier, maybe we can be neighbors in the kingdom of heaven. possamos ser dignos, possamos ser vizinhos no reino do céu. Because the Bible says, Que a palavra diz: love your neighbor and you love yourself. ame ao próximo como a ti mesmo. It's how we need to develop the love. E é por isso que nós precisamos desenvolver esse amor. It's how we need to become obedient, disciplined, and loyal to the E é por principles isso of que God. precisamos se tornar obedientes e zelosos pelos princípios do Pai. By doing that, Fazendo isso, we're not going to be anymore the majority. We're going to be the minority. e fazendo isso, nós não vamos mais estar no meio da multidão, da maioria. And Estar com a minoria. the good news E a boa notícia is the minority, they're going to be saved, they're going to be in the kingdom of é heaven. que é a minoria que será salva e vai estar no reino. I want to be part of the minority. Eu quero ser parte da minoria. Amen. Amém? I hope and pray that this help you and help me to become more and more determined to be brothers and sisters in Christ, a family here in this earth. Eu peço que essa mensagem nos ajude a se tornar mais determinados de ser uma família, de ser unidos para o reino. Why? Because everything has to be in perspective, put in practice. This is the ground that we allow ourselves to develop those things with you and me. Porque é esse o terreno que vai permitir que nós possamos desenvolver essas coisas em você e em mim. Don't fight it. Não briguem, Don't argue. não discutam, Be humble. seja humilde, Be determined seja determinado. to live by, act by, and behave by according to the principles. Para, a partir de hoje, agir e falar de acordo com os princípios do céu. And you will say, in the name of Jesus, I'm going forward. E você dirá, no nome de Jesus eu vou seguir em frente. I know that other people are going to look me weird, Eu but sei que as I'm going to pessoas look vão at Jesus. me achar estranho, mas eu vou olhar para o Salvador. Because I know in the end, I'm going to see him face to face. Porque eu sei que no final eu verei face a face. And I know that I'm faithful. The Lord will say, my kingdom is E yours. se eu for fiel, o mestre dirá, o meu reino é seu. This is why the Lord said what he says. Por isso que ele disse o que ele falou. Whoever wants to follow me Quem quiser vir após mim, out of his own free will, de sua própria vontade, get a hold of his cross, pegue a sua cruz, deny himself, negue a si mesmo and then follow me. e então me siga. This is what it takes. É isso que é necessário. The life we are going to live today A vida que nós vamos viver is hoje, not. Let's look at the book of Romans. vamos ler aqui o livro de Romanos para encerrar. Romanos, Chapter 8. capítulo 8. Well, let's begin to read, okay? Vamos começar lendo From verse 18 verso 18 to 23. You ao can read. verso 23. Romanos 8, 18 em diante. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos do Pai. Verso 20. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por causa do que a sujeitou em esperança. 20. To 23. Até o 23, irmãos. Verso 21. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos do Pai. Porque nós sabemos que toda a criação geme, e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. This is the final that I mentioned to you. Esse é o teste final que eu falei para vocês. You need to have the mind. Você precisa ter a mente. You need to make that like a panorama picture in front of you. Você precisa fazer como um quadro diante de você. And this is what you see in front of you. É isso que eu vejo na minha frente. You don't look by to the left or to the Não right olhe or para to a the back. esquerda, direita ou para trás. You look it in the front. Olhe para frente. Because in the front, that's where you are going to meet your Lord and Savior. Porque é em frente que você vai encontrar o seu Salvador e o seu Senhor. And I hope and pray E eu oro e peço that we will learn to be holding hands to each other. e vamos aprender a segurar um no outro. Fight daily for the unity and the love to be always among us. Lutar diariamente pela unidade para que esse amor esteja entre nós. And to respect and to be kind and to be gentle to one another. Respeitar, ser amáveis e gentis uns com os outros. And to be considered they are better than you. E considerar que você é melhor do que eu. That way, Dessa forma. you never allow selfish feelings to take place anymore. Você nunca vai mais permitir sentimentos egoístas. You never allow to be differences between you and another Você person. nunca vai permitir que hajam diferenças entre você e outras pessoas. You put God always in front. Coloque o Pai sempre na sua frente. By doing that, Fazendo isso, you will change. você vai mudar. And the love of God will become visible, real. E o amor do Pai se tornará visível, real. That's my prayer. Essa é a minha oração. That's your prayer today. Let us kneel together. to our Se Lord. essa é a sua oração, vamos nos ajoelhar para orar juntos. Oh, precious, lovely Heavenly Father, Amado Pai Celestial, we know, Father, that we have wrinkles, spots, and all kinds of defects. sabemos, Pai, que temos manchas, rugas e todo tipo de defeito. We're not proud of that, Não temos orgulho disso. and we are not really desire that anymore to have this among us. Mas desejamos ter esse amor no nosso meio. But we ask in your name, Lord, E pedimos no Teu nome to assist us, que nos ajude, to guide us, nos guie, to show us the way, Father. nos mostre um caminho, Pai. That we are our own free will, we are going to be determined to accept it, to believe it, to obey and respect. Que de livre e espontânea vontade vamos querer ser guiados, crer e seguir. And by doing that, Lord, Fazendo isso, Pai, we have to do our part. temos que fazer a nossa parte, Our own free will, da nossa própria vontade. we will surrender totally into thy hands. Vamos submeter tudo nas Tuas mãos. And for this day on, E desse dia em diante, we are going to be determined to learn and obey, respect, and to become estaremos determinados a ouvir e a respeitar to e become faithful and se disciplined tornar fiéis e disciplinados, sons and daughters. filhos e filhas. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amen. Amém. Amém.